bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Graça e paz. Mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Mais um dia de leitura da Bíblia. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Jéssica. Tudo bem aí com vocês? Seguimos aqui hoje, continuando a leitura de 1 Coríntios. Ontem nós lemos 6, 7, 8. Hoje vamos ler 9, 10, se der tempo 11 também, né? Tudo bem aí? Então, ontem nós lemos sobre litígios entre os irmãos, né? Estava havendo uma divergência lá entre os irmãos de Coríntios, né? E aí Paulo escreveu, dando direcionamento para eles. Nós lemos também sobre a imoralidade sexual. Então, grave é a questão da imoralidade sexual, e Paulo ele continua falando, nos orientando sobre essa questão. No capítulo 7, nós vimos lá sobre acerca do casamento, que ele colocou que se a pessoa não quiser casar, isso não é pecado, né? Casamento também não é, mas ele colocou, se você casar, você tem que levar isso a sério, mas se você quiser dedicar a sua vida, né, para o reino de Deus, é melhor que você não se case. Foi essa a orientação, né? Em relação à comida sacrificada a ídolos, a comida ela não é superior ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Porque o sacrifício de Jesus é maior, ele cobre tudo. Então vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor, para que Ele nos dê sabedoria, né? Nos traga revelação, né? Nos dê entendimento e fala conosco aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Então vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, conhecendo a Tua palavra, meu Deus. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem conduzido tudo, o Senhor tem nos direcionado, Pai. Nós te pedimos a Sua sabedoria, Pai. Nos dê entendimento, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco. Traga revelação, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que o Senhor esteja direcionando, Pai. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais um dia. Estamos aqui, firme e forte, para ler a palavra do Senhor. Então vamos, né? Bom dia. Vamos ler aqui, começando do capítulo 9. Aqui no capítulo 9, Paulo começa defendendo o seu apostolado. Então vamos lá. Os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Ele já começa fazendo perguntas, mas perguntas que ele próprio, Paulo, tem a resposta. Mas ele está fazendo aquele povo, questionar aquele povo, né, para que eles reflitam. Então, não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está dizendo, posso até não ser apóstolo para outras pessoas de fora, mas para vocês que eu levei a palavra, né, que vocês conheceram a Jesus por meio de mim, eu que implantei aí a igreja, né, com vocês, então, para vocês eu tenho certeza, eu posso afirmar que eu sou apóstolo. Francisca, bom dia. Estamos lendo o capítulo 9 de 1 Coríntios. Nós estamos no versículo 3 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que Bernabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Paulo aqui ele faz questionamentos para as pessoas, porque eles estavam fazendo algumas cobranças para Paulo. Ele está dizendo aqui que ele pode ser sustentado pela igreja que ele criou lá. Mas lá na frente a gente vê que ele abre mão desse sustento. Mas ele está dizendo aqui, né, os direitos dele.
Ele tem direitos. Está falando que ele tem direito de ter uma esposa crente. Ele tem direito de comer, de beber, né, de ser sustentado lá por aquela igreja. Mas ele coloca, quem serve como, aqui a partir do versículo 7, quem serve como soldado, custeando as próprias despesas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés. Aí ele traz, né, o Velho Testamento aqui para fundamentar a sua fala. Paulo está chamando a atenção daquele povo, mostrando para eles, né, trazendo a memória deles, né, o sacrifício que Paulo estava fazendo. Né? E será se eles estavam correspondendo à altura, né, do sacrifício que Paulo estava fazendo por eles? Então, no versículo 9, pois está escrito na lei de Moisés, não amordaça o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se eu semeei a vida de vocês, coisas espirituais, vocês estão aí firmes. Por quê? Porque ele se sacrificou, né, para levar, para chegar até eles, né, a palavra do Senhor. Então ele está dizendo que não era demais ele colher também de lá o sustento para ele, né, coisas materiais. Se outro, a partir do versículo 12, se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos deste direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui está falando, né, que as pessoas que escolhem viver do Evangelho, aliás, pregar o Evangelho, elas podem viver do Evangelho. Porque muitas vezes a gente ouve pessoas falarem, vou citar pastor aqui. Tem um pastor que ele serve na igreja, mas ele tem uma profissão. Aí a maioria das pessoas criticam, muitas das pessoas vão se dizer, que não é certo, né, ficar dividindo, deveria servir somente a igreja, ficar trabalhando, aí toma o tempo, né? E aí, muitas das vezes, quando ele não trabalha, tem aqueles que também reclamam, né, murmuram, falam, fica aí extorquindo as ovelhas, né, vivendo do dinheiro das ovelhas. Né? Então, de todas as formas, quem reclama, reclama mesmo. E aqui Paulo está trazendo essa orientação que sim, que pode sim. A pessoa que prega o Evangelho, ela pode viver somente para o Evangelho, né? Somente viver do Evangelho. Então, no versículo 15, eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Paulo, pelo menos no meu entendimento, Paulo está dizendo, eu não quero receber nada para pregar o Evangelho.
Eu prefiro trabalhar e me sustentar e pregar o evangelho como algo prazeroso. E se receber, aí passa a ser uma obrigação, é um trabalho, né? Então, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Ele não tirou o direito de quem recebe para pregar. Está falando que é direito. É um direito das pessoas que dedicam a vida à palavra do Senhor, receber, viver do evangelho. Mas ele também está dizendo aqui o motivo dele, a motivação dele não receber. Versículo 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. E aqui, só voltando aqui atrás ele falou que ele não queria nenhum obstáculo, ele não estava recebendo da igreja de Corinto, porque ele não queria nenhum obstáculo, ele não queria que tivesse obstáculo entre ele, aquele povo e a palavra do Senhor, não. Então por isso ele não cobrava, ele não queria ser sustentado por aquela igreja, mas ele mostrou para aquelas pessoas que era direito dele, né, se ele quisesse, né? Era um direito dele, ele não estava fazendo aquilo porque ele não podia, ele podia. Mas ele queria ser livre para chegar naquelas pessoas e elas não ter nenhuma reclamação. Dizer assim, você veio aqui porque você está recebendo, é seu pagamento. Não, pelo entendimento aqui é isso. Paulo quer dizer, eu levei a palavra para vocês porque é um desejo meu que todos vocês sejam salvos. Não é um emprego, não é meu trabalho, não. 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser comparticipante dele. Então aqui Paulo está dizendo que ele se adequava conforme aquela comunidade, conforme as pessoas que ele ia levar a palavra. E trazendo para a nossa vida hoje, fiquei pensando, né? Quando vamos falar para pessoas, né, mais idosas, por exemplo, temos que usar analogias, né, comparação, conforme a vivência daquelas pessoas, conforme a faixa etária delas, né? Se vamos falar para jovens, a gente também tem que ter esse cuidado, né, de também adequar a palavra à juventude, né? Se vamos falar para uma família, que a gente precisa conhecer a cultura daquela família, para a gente adequar a palavra àquela família. E não bater de frente, né, não ferir, em vez de a gente abrir caminho, né, para que as pessoas elas aceitem a palavra, aceitem a Jesus, a gente não espantar, né, não assustar a pessoa. Então Paulo está dizendo para nós aqui isso, né? Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então ele está nos dizendo, né, temos que sairmos da zona de conforto, para que a gente possa levar a palavra do Senhor conforme a realidade da pessoa que a gente vai falar, e não com a nossa realidade. Então Paulo é um grande exemplo para nós aqui. Vamos seguindo, né? A partir do versículo 24. Então Paulo ele ensina de todas as formas, né? Que é a necessidade da autodisciplina. Paulo continua nos ensinando. Ele escrevia para aquele povo, né, de Corinto, mas se chegou até nós, é para nós também. Bom dia, Digé. Versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm
em uma competição apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Então, Paulo, ele também está nos ensinando aqui que nós devemos ter um foco. Nós não devemos viver no automático. Nós devemos ter um foco. Ele está colocando que o atleta, né, o foco dele é ganhar a medalha. E para ganhar aquela medalha que é passageira, que ela vai ser corroída, né, logo depois, né? É porque naquela época as coroas eram feitas de madeira, de galhos, né, para colocar na cabeça do atleta. E aí ele coloca que ela iria destruir logo depois, né? E o nosso foco é o reino de Deus. Então, se aquele atleta ele sacrifica o seu corpo, ele está ali lutando, né, treinando diariamente para ganhar aquela corrida, né, para ganhar aquela medalha, aquela coroa que logo depois, né, ela vai passar, ela vai acabar. E nós que temos uma medalha que não vai, que é imperecível, né, que é o reino de Deus, por que nós não temos que sacrificar o nosso corpo? Nós não temos que lutar, né, buscar andar em santidade, né, em obediência, né, ter arrependimento, buscar aproximação com o Senhor, né, buscar a presença de Deus, buscar fazer as coisas que o Senhor quer. Então, ele está dizendo isso para nós. Mas ele coloca lá embaixo, né? Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Então, Paulo está dizendo, cuidado, às vezes você fica levando a palavra para as outras pessoas e a sua família, sua casa, você mesmo, está em pecado, né? Está em falha com o Senhor. Todas as vezes leva a palavra, mas a própria pessoa, ela está em falha com o Senhor. Então ele falou, cuidado, que você tem que levar a palavra, né, falar de Jesus para outras pessoas, mas você tem que cuidar de você, né, para que você não caia. E muitas das vezes você se preocupa tanto com o outro e você acaba esquecendo, né, de viver também aquilo que está pregando. Então, vamos para o capítulo, aqui nós achamos o capítulo 9, né, e vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, ele fala de advertências na história de Israel. Advertência na história de Israel. Capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que ignore o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui ele está falando lá do Antigo Testamento, né? Do povo no deserto. E Cristo já acompanhava aquelas pessoas. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Que eles todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então ele está colocando que Jesus já sustentou aquele povo naquele deserto. Se Moisés bateu naquela rocha e ela deu água, foi Jesus que fez aquilo. E ele está colocando, e a comida, né, que eles recebiam, o maná, né, também foi quem que serviu eles ali. Está colocando que foi Jesus, né? Jesus, ele estava servindo aquele povo. Aquele povo, eles viram o sobrenatural. Ele coloca que eles foram batizados na água, que eles passaram
no mar abriu para eles passarem. Então Moisés, Paulo traz à memória que os antepassados daquele povo, né, de Corinto, foram beneficiados, eles viam o agir de Deus, eles presenciaram, né, o sobrenatural de Deus acontecendo na vida deles. Mas mesmo assim, eles viviam em desobediência. Nós vamos seguindo. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Aí ele passa a dizer as coisas erradas que aquele povo fez, que nós, para que a gente tenha cuidado, para não cair no erro daquele povo, porque o fim deles não foi bom. Então ele coloca, né? Não cobice coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor, Paulo já traz aqui duas observações. Ele coloca para a gente não ser idólatra, né? E aí a gente tem que ter cuidado. Muitas das vezes a mente da gente já vai direto em imagem. Não é só isso, gente. Nós podemos ser idólatras até nós mesmos, nosso corpo. Nós podemos também idolatrar nosso dinheiro, nosso trabalho, sei lá, são tantas coisas, né, que a gente pode colocar no lugar de Deus. Então, idolatrar é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, substitui. Então, ele está colocando cuidado, né? Cuidado. E ele coloca também em relação à farra, à bebedeira, à bebedice, a bagunça. Que farra é o quê? Para ter cuidado com essas coisas. E aí, no versículo 8. Não pratiquemos imoralidade sexual. Mais uma outra observação. Como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. O perigo que é, né, essa imoralidade sexual. Então, essa imoralidade sexual, que ele coloca aqui, são várias situações, né? Homem com homem, mulher com mulher, sexo fora do casamento, antes, depois não, né? Antes. Então, infidelidade no casamento, então várias formas de imoralidade sexual. Então, aqui ele colocou, né, que não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Então, o perigo que é, né, a imoralidade sexual. Tampouco devemos por Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Então, que a gente possa também analisar nossa vida. Estamos colocando, né, Cristo em prova? Estamos provando a Deus? Vamos fazer essa reflexão. E estamos murmurando? E às vezes a gente acaba reclamando, né? E aí, está colocando aqui que a murmuração, ela traz a destruição. Que a gente tenha cuidado também em relação à murmuração. Então, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Então, Paulo está dizendo, essas coisas não foram escritas na Bíblia só para enfeitar a Bíblia, não. É exemplo para nós, para a gente ter cuidado, para não cair no mesmo erro deles. É advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Versículo 12. Assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. Então ele está colocando, né? Você que tem fé, está firme na fé, vigie para não cair nesses erros aqui, nesses pecados, e você venha a cair. Se você está de pé, se você está com fé, pois vigie para você não cair. É que muitas das vezes a tentação ela vem, né? Mas a tentação ela é só uma oportunidade para você cometer o erro. A tentação ela não é uma obrigação. Você não vai, é porque ela chegou na tua frente que você é obrigado a obedecer à tentação. Não. Ela é só uma oportunidade, é uma opção. Porque você só vai cair na tentação se você quiser. Deus está colocando aqui. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens.
Quer dizer, todas as tentações que chegam até nós é comum à humanidade, ao homem. Então, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem sustentar. Então, quando você vê uma pessoa falar assim, ah, não, foi a tentação, né? Eu fiz isso porque fui tentado. Ele está dizendo que todas as tentações, não é Deus que vai tentar você. Deus, ele vai te dar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar a opção de você não cair na tentação. É isso que ele vai fazer, né? Ele vai te... mas Deus é fiel, ele não permitirá. Quer dizer, se você for tentado, Deus permitiu. Mas ele não vai permitir nada que você não possa suportar. Então, ele permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Então, nós podemos suportar todo tipo de tentação. Quando alguém falar, ah, eu caí nisso aqui porque fui tentado, não... É mentira dele, né? Ele caiu porque ele quis. Ele teve a opção, porque tem sempre uma opção. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Então, o próprio Deus, se você está firme em Deus, ele vai providenciar um escape para que você não caia naquela tentação. Mas aí você tem a oportunidade, né? Tá lá na sua frente. Então, ou seja, nunca estamos sem opção. Sempre há um caminho e é nós que vamos decidir. Qual caminho nós vamos seguir? Nós vamos estar diante de dois, né? Por isso nós temos que estar firmes no Senhor, que é para que o Espírito Santo de Deus ele nos conduza à escolha certa. Versículo 14, as festas idólatras e a ceia do Senhor. Então ele já passa para um outro assunto, né? Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Então, ele está pedindo para a gente, né? Ele está falando para a gente fugir, ó. Fujam da idolatria. Não é para a gente repreender, não é para a gente tentar resolver, não é para a gente justificar. Ele está falando fuja. Fuja da idolatria. Viu mais ou menos a aparência? Não vá. Você não é obrigado a permanecer nessa idolatria, você tem que fugir. Versículo 16. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem que o único pão aqui é Jesus Cristo, né? Então, considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não estão em comunhão com o altar? Porque o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ídolo não é nada, né? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o sacrifício dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Então, ele está chamando a atenção, né, para nós. E a gente vai para a igreja, vai participar da ceia, né? Aí depois, né, da ceia do Senhor, aí depois, no dia seguinte, estamos nós lá também participando do sacrifício a demônios. Chamando a atenção para isso. Nós não podemos, de forma alguma, provocar a Deus com isso. Eu estou sabendo que tem alguma coisa ali que foi sacrificada a demônios. E eu vou lá e participo. Então, Paulo está chamando a atenção em relação a isso. Para que a gente não cometa esse erro. Se nós participamos da ceia do Senhor, é essa mesa que nós escolhemos. É essa única mesa que nós sentamos.
É essa mesa de compartilhar o corpo de Cristo. Paulo está chamando a atenção. E ele continua dizendo aqui, no versículo 23, que nós somos libertos, nós somos livres. Está colocando a liberdade do cristão. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, nós somos livres, nós podemos fazer tudo. Mas ele fala, mas nem tudo convém. Se você já fez uma decisão, você é de Cristo, você tem, né? Nós temos a palavra. Ela que vai direcionar o que nós que é convém, o que é, como fala, lícito para nós, o que é certo para nós, o que agrada a Deus. Então ele continua. 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então ele está dizendo para nós, né? Pode comprar tudo que tem lá no mercado. Ninguém vai ficar perguntando, esse alimento aqui foi consagrado a demônios? Nós não vamos falar isso, né, gente? De forma alguma. Mas ele está falando que tudo é de Deus. Para nós, temos a liberdade de comprar tudo tranquilamente. Mesmo que foi consagrado a demônios, nós não estamos sabendo, ninguém chegou na gente falando. Então, para nós é livre, nós podemos comprar, porque tudo é de Deus. Né? Para nós consagramos tudo ao Senhor. Aí ele continua. Se algum descrente, né, o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Vá no almoço lá, mesmo que você sabe que aquela pessoa é errada, não é, ela é descrente, ela não é cristã, você sabe das práticas dela, mas ela te convidou, você está naquele mês, naquele aniversário, você não vai ficar perguntando, né, isso aqui você foi consagrado àquilo? Não, você pode comer livremente. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Então, a partir do momento que a pessoa, ela falou para você, né, falou para mim, olha, isso aqui foi consagrado, aí nós não podemos mais comer. Tanto para não escandalizar aquela pessoa que falou pra gente, porque se ela falou, ela tá testando nosso coração. Ela disse que ela é crente, vai lá na igreja lá, e toma a ceia de Jesus e aqui também está tomando a ceia do outro lado aqui. Refiro-me à consciência do outro, não propriamente à sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com a ação de graças, por que sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus? 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, tudo que a gente for fazer, né, nós não vamos demonstrar que somos cristãos mudados, transformados, apenas pelo lado espiritual. Não. Todas as nossas ações, pequenas ações que a gente faz, deve ser para Deus, né? De forma que agrada o coração de Deus, né? Então, tudo que a gente fizer, que a gente faça como se fosse para o Senhor. Porque a partir do momento que a gente passa a ser cristão, nós valorizamos mais aquilo que agrada ao Senhor e não o que nos agrada. Porque aquilo que nos agrada, ela agrada a carne. E quando ele fala assim, não se torne pedra de tropeço para ninguém. É para que a gente não venha escandalizar com as coisas que a gente vai fazer. De repente, porque a gente fala, né? Eu sou crente, eu sou cristão. E aí, qualquer coisa que você faça, você chegar num lugar e você pedir lá uma cerveja para você beber. É pecado você tomar uma taça de cerveja? Pela palavra? Mas se você beber, você vai fazer muitas pessoas ao seu redor pecar. E aí, você é pedra de tropeço para aquelas pessoas. Você chegou no lugar e pediu uma taça de vinho. Entendeu? Então, é pedra de tropeço, está fazendo outras pessoas pecarem. Então, não é que as pequenas coisas que a gente deixa de fazer, não é porque está proibindo,
pecado mortal, de forma alguma. É porque nós pensamos no outro. Todo cristão, as suas ações, né, são avaliadas pensando no próximo, porque as nossas ações devem levar as outras pessoas a Cristo. Então, muitas coisas a gente deixa de fazer, né, justamente por isso, né, para não fazer com que as pessoas pequem. Às vezes a gente veste uma roupa e a gente avalia, né, se aquilo que nós estamos vestindo, como que vai ser visto, né, pelos outros. Não porque a gente se preocupa com o pensamento dos outros, julgamento dos outros, não é pelo outro que a gente está pensando. A gente está pensando em Deus, porque se aquela pessoa, o que a gente fez, o que a gente vestiu, vai escandalizar os olhos daquela pessoa, né, a gente vai fazer ela pecar, vai fazer ela ficar julgando. E aí o Senhor está falando isso, Paulo está falando isso. Cuidado para você não ter tropeço na vida de ninguém, né? Então por isso que a gente tem que avaliar as nossas atitudes. Tudo que a gente fizer, ele está colocando. Tu se coma, se beba, que qualquer coisa que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Porque a nossa vida é para Ele. Nós completamos aqui o capítulo 10. Bom dia, Salvadene. Eu queria muito fechar o 11, porque a partir do 12 vai falar sobre os dons espirituais. Eu vou ler para a gente fechar esses assuntos, tá? Então, capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. É a orientação de Paulo. Sejam meus imitadores. Será que as pessoas imitarem nós, eles estarão também imitando a Cristo? É uma reflexão para nós, né? Para mim e para você. Instruções sobre a adoração. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo continua, né, escrevendo para eles. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido. E a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim, como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Aqui ele está falando, ele trouxe um pouco sobre a questão do véu na mulher. Porque naquela época, na cultura de Corinto, naquela época, as mulheres, elas usavam o véu, né, como algo que ligado à questão da honra da mulher. Então ela usava, naquela época, o véu como questão de honra, de respeito, de dignidade para as mulheres. E eu quero só puxar um pouquinho também aqui em relação à cabeça que ele colocou. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem
é Cristo. Então, ele está colocando sobre autoridade. Então, acima do homem tem Cristo. E acima de Cristo tem Deus. E aí ele colocou que o cabeça da esposa é o marido. Olha só o quanto é grave. Por que é muito colocado que o crente tem que casar com crente? O cristão tem que casar com cristão. Porque senão você vai ficar debaixo de uma autoridade que contraria você. Se você é cristão, se você acredita em Jesus e você está sobre, né, a autoridade de alguém que é contrária, e aí? Por que você tem a liberdade, você já conhece isso, agora você conhece, você é conhecedora disso aqui. Se é solteira e você vai casar, por que você vai escolher uma pessoa que é contrária à lei? Porque você está sabendo que você está debaixo, seu marido, ele é superior, ele é autoridade, ele está acima de você. Porque aqui o Senhor está colocando para nós. Não é sobre questão de como é que fala? De inferioridade. Não é isso. O Senhor está colocando a ordem das coisas. Olha só a ordem. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. É uma ordem. Então, não tem como você fugir. Quando as pessoas entendem, né, essa questão, existe harmonia, existe uma... Antigamente, gente, eu ficava muito brava quando eu ouvia isso. Eu ficava, né, eu não queria nem ler isso aqui. Ficava indignada com essa questão. Mas hoje eu entendo plenamente como que a lei, né, como que as coisas devem fluir. Hoje eu entendo que o homem, ele é o sacerdote da casa. O homem é que deve direcionar toda a vida espiritual. O homem é que deve cobrir a mulher com oração. Né? E ele tem que estar debaixo, né, da ordem de Deus. Ele tem que estar em obediência ao Senhor para cumprir isso. Porque se ele não tiver, ele não cumpre. Né? Então ele deixa de ser o cabeça. Por quê? Porque ele tem que estar sujeito a Cristo. Quando ele não está. Felizmente. Paulo nos apresenta, né, a ideia de cabeça como autoridade, né? Ou seja, Deus, Cristo, homem e mulher. Não como opressão, mas como uma estrutura de responsabilidade e honra. E aí é quando eu coloquei, né, que quando existe quando a pessoa entende isso, as coisas fluem de maneira harmoniosa dentro de uma família. É essa estrutura que o Senhor deixou para as famílias. Então vamos seguindo. A ceia do Senhor. Versículo 17. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio. Aqui ele está falando da ceia, né? Ele já está falando que não vai elogiar o povo. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Nós somos avaliados quando existem divergências. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque a ceia, naquela época, para eles aqui, era como se fosse uma refeição, né? Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês.
Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ser comido o pão, ele pegou o cálice e este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então é esse o fim, né, da ceia que ele está colocando aqui. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É sério a ceia, né, gente? Muito sério. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, como o bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reúnem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Então, aqui ele nos ensina, Paulo ensina sobre tudo, né, gente? Sobre tudo. A Bíblia, gente, a Bíblia é muito ampla. A Bíblia é um livro completo que ela ensina do casamento até a forma de sentar para se comportar uma mesa para as refeições. Aqui ele chama a atenção, né, que o momento da ceia é um momento de unidade. Precisamos estar ali preocupados também com os irmãos, não nos preocupar só com nós mesmos, mas que aquele momento seja um momento sagrado, que a gente possa avaliar, fazer uma avaliação da nossa vida. Como é que nós estamos nos comportando diante dos nossos irmãos também, não só com a gente mesmo. Que ele coloca ali, né, que Jesus, mesmo no dia que ele foi traído, ele sabia que ele ia ser traído. Ele fez aquele ato, ele direcionou aquilo, né? Ele falou que é em memória a ele, não que a gente possa pensar nisso também. A ceia, não é? Tem pessoas que falam assim, você é porque eu preciso me fortalecer. Mas você não pode esquecer o que aconteceu para que a gente chegasse a esse ponto de ceiar, né? A ceia foi para que a gente não esquecesse que Jesus foi sacrificado numa cruz, né, por mim e por você. Então aqui nós fechamos o capítulo 11. Amanhã a gente retorna com o capítulo 12. Então, gratidão ao Senhor, a gente ter concluído mais esses capítulos, né, do livro de 1 Coríntios.